falando que o Abel é louco, não sei o quê. Talvez, Ricardo, você não tenha participado aqui de uma live que a gente falou sobre isso, mas repito para você a informação, porque isso é informação, assim como o Abel fez lá em 2021, isso está no livro dele, né, que ele chama todo o elenco para ir para o campo e fala para os jogadores aonde você gosta de jogar, qual é a sua posição favorita dentro de campo. E os jogadores se espalharam pelo gramado e falando: ó, eu jogo aqui. Aí o Abel ele faz a segunda pergunta: e aonde você pode me ajudar quando você não puder jogar na sua posição favorita? Tanto que foi assim que o Piquerez, o Gomes e o Marcos Rocha, eles praticamente obrigaram o Scarpa a ir para a lateral esquerda e o Palmeiras ganha uma opção com o Scarpa jogando como ala na final da Libertadores de 2021. Esse ano, o Abel, com as trocas que teve para a temporada, foram 9 saídas, 7 reforços e 5 jogadores que subiram da base. Ele fez exatamente a mesma coisa. E, de novo, assim como o Felipe Anderson já tinha feito ano passado, de novo esse ano, ele foi para a ponta esquerda e falou: Abel, é aqui que eu gosto, é aqui que eu me sinto bem, é aqui é a minha posição favorita. E aí, quando o Abel pergunta, tá, e onde você pode me ajudar? Ele vai para 10 e aponta para a direita e fala: ali você sabe que eu jogo também. Isso é informação. É o Felipe Anderson que quer jogar na esquerda. Só que na esquerda ele não rende. Então não adianta nada ser a posição favorita dele, não ser a posição que ele mais rende com a camisa do Palmeiras. Então quando o Abel fala dele disputar a posição com o Paulinho, é porque os dois. E o Paulinho não é questão de ser ponta esquerda, é atacante pela esquerda. É jogar na posição que o Facundo jogou ontem. Não um centroavante, mas jogando na esquerda, atrás do 9. É assim que o Paulinho gosta de jogar. Não como um ponta, mas como um segundo atacante, mais para o lado esquerdo do campo. O Felipe não. O Felipe falou: ó, na esquerda aqui é comigo. E não está sendo com ele na esquerda também. E aí, o único jogador nesse momento que está jogando 100% dos jogos fora da sua posição, jogando onde ele não gosta, é o Facundo Torres. Por isso que depois ele também falou, jogar Facundo e Estevão disputando posição pela direita. O Facundo, nesse momento, é o único jogador que atua sacrificado no time do Palmeiras, jogando uma função que ele não gosta, que ele não consegue se adaptar. Eu acho esquisito também, pô, o jogador não conseguir trocar de lado, mas enfim, Facundo demonstra que tem realmente dificuldades no setor. Até achei que ontem ele fez um jogo de entrega, de disputa. Pô, o primeiro gol, não é que, pô, o Facundo é desse tamanho, né? Tem 1 metro e 1 biscoito de altura, ele ganha na bola aérea, aparece depois para o rebote para finalizar. É um A chance jogador, pelo menos, do está Estevão, Soler, tentando, né? é uma Sim, jogada do Facundo com o com o Piquerez. Piquerez. Nossa, que cruzamento do Piquerez, hein? Puta que pariu. Inclusive, estava bem Que, ontem, hein? que a gente ficou falando? Por que ele estava bem? Trabalharam juntos os dois, né? Se encontraram em campo. Exato, porque não teve um matando o outro. O Facundo ele saiu da ponta. Ali foi o acerto do Abel. Tirar a porra do Facundo da ponta. Não por culpa do Facundo, era a cagada do Abel que orientava o menino a ficar com a bunda na lateral esquerda. Então ontem ele não ficou atropelando o Piquerez, ele jogou por dentro e o Piquerez teve todo o corredor. Eu, sinceramente, só teria feito uma troca no jogo de ontem. Apesar do Felipe achar que ele tem que jogar na esquerda, eu iria com o modelo mais parecido da reta final dele na Lazio. Eu iria com o Felipe Anderson na ala direita para o Estevão poder jogar por dentro, para potencializar ainda mais o jogo do Estevão. Eu não gosto dele tão aberto assim, nesse 3-4-3, o Estevão sendo o ala pela direita, né? Tudo bem que na hora da recomposição era o Felipe que voltava mais, o Estevão ficava, mas puta, acho que é um desperdício pro próprio Estevão ele ficar tão longe assim da área. Toda hora ele tem que dominar e ter que correr muito com a bola no pé. Se ele fica na posição do Felipe mais centralizado, poderia ter dado um pouco mais de jogo. E aí, já pensando no futuro, eu sinceramente, jogo contra o Sport, manteria esse esquema, mas tiraria o Fux e colocaria o Naves. Aí, Murilo e Mikael, ver quem tá melhor
fisicamente e bota o Gomes jogando centralizado. E do meio para frente, eu só colocaria o Richard Rios de volta. Eu iria com o Rios de volta no time. E aí No não lugar sei. do Evangelista. No lugar do Martinez. No lugar do Martinez. Eu Porque com o Naves você ganha velocidade na zaga, né? Então por isso que eu não jogaria com o primeiro volante. Porque se ele tiver Naves e Murilo, você tem mais velocidade do que Fux e Mikael. o único Só jogador por que eu isso. não voltaria para o time agora é o Murilo. Ele está muito mal. Eu achava que o Gomes estava muito mal essa temporada, sinceramente, ele não era o meu titular, mas pelo jogo de ontem, você vê que ele consegue organizar os dois zagueiros que estão jogando ao lado dele. E os dois zagueiros que estão jogando ao lado dele protegem ele. Então, eu manteria o Gomes de titular. Acho que faz uma diferença de uma liderança ali. E ainda mais porque são dois jogadores que são novos no time, né? A não ser que seja o Naves, mas o Fux e o Mikael são novos no time. Eu concordo. Para mim, o Naves seria o titular. Acho que o Naves é o melhor dos zagueiros em questão de desempenho sozinho. Acho que ele é melhor que todos os outros. E sem contar que ele entrou muito bem fazendo esse terceiro zagueiro pela direita. E ele consegue subir, né? Se o Palmeiras em algum momento precisar que ele suba como quase um lateral, ele consegue subir e ter o físico para voltar para marcar. Ontem, por exemplo, a gente sofreu um pouco com a velocidade do Sporting Cristal, né? Porque eram jogadores muito rápidos e os três zagueiros não são mais toda. O Mikael não é aquele baita zagueiro veloz, mas ele é bom zagueiro. Inclusive, ontem acho que fez mais uma boa partida, ele salvou muitas bolas pelo Palmeiras. O Fux também não é um primor de velocidade, e o Gomes agora não mais, né? Já está com uma idade um pouquinho, né? Não que ele seja velho, né? Mas aqui a idade também já não deixa mais ele ter aquele pique que tinha antes, e é normal. E acho que se for para jogar sem lateral, principalmente pela direita, você vai precisar desse cara um pouco mais rápido pela direita, que talvez seja o Naves. Talvez não, né? É o Naves realmente. E sem contar que tem uma saída de bola absurda. Mas eu tô com você, eu manteria o esquema, colocando até o Rios no lugar do Martinez. Acho que se você não precisa segurar mais, né? Você pode soltar o meio-campo para jogar, você não precisa ficar segurando ninguém. Cara, eu manteria o Felipe também. Acho que o único cara que talvez precisa se posicionar melhor é o Vitor Roque, porque aquelas bolas que chegaram pro. Foi uma pro Felipe. A do Felipe Anderson, tudo bem, né? Que acho que foi uma tabela e ele invade a área tabelando Isso. para finalizar, mas a do Martinez e as duas do Evangelista, aquela bola era do centroavante, né? Era ele para estar ali na marca da cal, para dominar É e que encher a bola. ali a bola só Tirando chega a pro outra, Evangelista e pro Martinez, porque o porque Vitor Roque se movimenta e a marcação vai atrás dele, né? então, mas ele Se ele tá precisa, ali, tá todo mundo em cima dele, né? Mas ele ele, precisa sair mais da marcação, ele tem que sair de trás do zagueiro. Ontem, de novo, né? Ele teve uma cabeçada que ele não consegue sair de trás do zagueiro, ele vai para disputar. Pô, o Vitor Roque ele tem minha altura, ele não tem que disputar a bola aérea, ele tem que antecipar o zagueiro. A bola não tem que chegar para ele dividir, tem que chegar para ele na velocidade, para ele ganhar no embalo. Se ele for disputar no alto, é sempre complicar para ele, porque ele vai ter que fazer mais força, ele vai ter que pegar mais impulsão do que o zagueiro e provavelmente ele vai cabecear para fora, porque no alto ali ele não tem todo esse controle para direcionar a bola. Né? não tem nem estatura, né, para brigar tanto assim. Mas você vê que ele é um trombador, né? Ele vai trombando Sim. com todo mundo ali na área igual um louco e vai chegando. Mas precisa tá mais bem posicionado para receber possibilidades ali de finalização, mas ainda assim é um menino bom. Acho que o Flaco entrou relativamente bem ontem. Primeira jogada dele, ele sai da área para armar uma jogada, e aí a segunda que ele aparece é que ele sofre o pênalti, brigando com o zagueiro, impressionantemente brigando com dois ou três zagueiros, e aí ele sofre o pênalti para ajudar, e o Piquerez bateu como tinha que ter sido batido o outro pênalti, né, que eu não quero nem lembrar,